Uma boa tarde a todos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Espero que estejam todos bem. E nessa tarde eu quero meditar com vocês a respeito de uma palavra que encontra-se registrada nos Evangelhos, ainda no contexto da última semana de Jesus com seus discípulos, antes da crucificação. Uma semana que foi muito intensa, na qual Jesus inicia com a sua entrada triunfal em Jerusalém. E na sequência, ao longo dos dias, ele passa pelo templo, ensina coisas importantes ali, ensina a respeito de autoridade, a respeito dos últimos dias, a respeito do reino de Deus, a respeito de humildade e serviço. Todos se lembram ali do momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. E muitas coisas o Senhor faz e institui a ceia, quando ele celebra ali a Páscoa com os discípulos. Então foi uma semana muito intensa, de muitos ensinamentos, de muito aprendizado. E um dos textos que me chamam a atenção, incluídos aí nessa semana, é o texto que está registrado em Lucas, capítulo 22, que é o texto que eu quero ler com vocês a partir do verso 31. E trata a respeito da conversão de Pedro, a transformação que Pedro deveria ali enfrentar, passar por aquilo, para que algumas coisas se alinhassem na vida de Pedro, em conformidade com a vontade do Senhor. É um texto que vem logo após aquele ato, então, de humildade em que Jesus ele lava os pés dos seus discípulos, mas aparentemente os discípulos não haviam compreendido, porque logo depois eles começam a discutir a respeito de quem seria o maior, quem teria o lugar ali de maior proeminência, e é neste contexto, que Jesus vai então dizer a Pedro as palavras que nós vamos ler neste momento, lembrando que Pedro também tinha o nome de Simão. Então, por isso, Jesus começa falando assim no versículo de número 31 do capítulo 22 de Lucas. Diz assim a palavra do Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Vamos um pouquinho aí adiante na história, versículo 54 até o 62. Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram. Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Essa é uma das passagens que mais me emocionam, inseridas nesse contexto da última semana do Senhor com os seus discípulos, e é fácil percebermos como Pedro deve ter sofrido nesse momento em que os olhos de Jesus encontram os seus olhos e ele se dá conta de toda a sua fraqueza
de toda a sua falha, mediante a autossuficiência que ele tinha, aquele que batia no peito e dizia: olha, eu nunca vou te negar, eu nunca vou te abandonar, eu estou pronto para morrer se for necessário. E ele então é confrontado neste momento com a sua fraqueza, com a sua humanidade, com a sua soberba. E esse texto nos fala então a respeito disso. Ele começa dizendo, né, Jesus advertindo a Pedro e aos demais que Satanás havia pedido a vida deles para peneirar, no sentido de que eles passariam por uma grande provação. Creio que se nós ouvíssemos algo assim, ficaríamos preocupados, começaríamos a orar, a buscar ao Senhor, pelo menos eu creio que nós faríamos isso, mas não é o que eles fizeram. E como nós vimos na pregação de ontem, no momento que eles estão no jardim do Getsemane, eles dormiram, eles não oraram, eles não buscaram o Senhor, talvez eles não tivessem entendendo direito a gravidade daquela situação, a batalha espiritual que eles estavam enfrentando naquele momento, que não era uma batalha que seria ganha com armas humanas, mas com armas espirituais. E naquele momento eles ainda estavam apegados à força, às armas carnais. É bom nós lembrarmos que Pedro é aquele que saca a espada e ataca o soldado que prende Jesus, e Jesus o repreende por isso. Né? Naquele momento não era um momento de batalhar no sentido humano, mas era um momento de batalha espiritual, de tentação, de enfrentamento das trevas, e os discípulos estavam ali realmente um pouco perdidos naquele momento. E Pedro, como sendo o líder, né, sempre despontou em sua proeminência, mostra-se como um homem de altos e baixos espirituais. E Jesus estava muito preocupado com ele, tanto que nós lemos que na sequência, ali no versículo 32, Jesus diz: eu roguei por ti, né? Jesus, ele ora por Pedro. Todos seriam peneirados. Satanás, à semelhança do que fez com Jó, estava ali a ponto de colocar ali uma provação, uma grande tentação. Mas é por Pedro que Jesus ora e intercede. Né? Jesus estava preocupado e ele vai dizer: para que a tua fé não desfaleça, e quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então Jesus tinha uma preocupação com Pedro, e essa preocupação é fácil de perceber, porque embora os demais discípulos também tivessem afirmado, e a gente vê isso nos evangelhos de Marcos e de Mateus, que contam a mesma história, embora eles também afirmassem: Senhor, nós morreremos por ti, nós não vamos te abandonar, é Pedro que sempre toma essa iniciativa e que sempre parece tão autossuficiente, tão cheio de si, né? É uma autossuficiência espiritual, uma soberba que, como diz a palavra de Deus, é o que precede a ruína. E a ruína de Pedro estava prestes a chegar. Então Jesus vai dizer a ele: olha, eu te afirmo que antes do galo cantar 3 vezes você vai me negar. E Pedro talvez tenha pensado: eu nunca vou fazer isso, né? Eu tenho certeza de que eu vou contigo até o fim. Mas no momento em que eles veem ali os soldados e a gravidade da situação, Jesus é preso e começa a ser julgado, Pedro percebe a sua fraqueza, percebe a sua humanidade e percebe que havia falhado na sua promessa com o Senhor. Ele começa ali a se ajuntar àquelas pessoas, né, ali próximo ao local onde Jesus estava sendo mantido e julgado, mas as pessoas começam ali a perceber que ele era um dos discípulos e essa situação o irrita, e ele começa então a sua série de negações. Olha, eu não o conheço, não, eu não era um dos discípulos, eu não estava com ele. E no momento certo, né, mediante a soberania e a providência de Deus, Jesus ele passa pelo pátio e ele fixa os olhos nos olhos de Pedro, no momento em que Pedro nega Jesus pela 3ª vez. E eu imagino como deve ter sido difícil para Pedro enfrentar esse olhar.
um olhar que revelou toda a sua fraqueza, que revelou toda a sua autossuficiência, que revelou o quanto ele realmente não tinha dado ouvidos à palavra do Senhor, mas acima de tudo a sensação de haver decepcionado alguém que você tanto ama. Pedro amava Jesus, e isso fica claro para nós, mas ele falhou. Ele falhou em confiar no seu próprio braço, na sua autossuficiência, na sua arrogância, na sua soberba espiritual. E naquele momento a palavra diz, no verso 62, que Pedro chorou amargamente. Então Pedro, ele passa por este processo de conversão, de arrependimento, né, de voltar-se. Esse é o sentido da palavra conversão, conforme usado aqui no texto. No seu original ela tem o sentido de voltar, de retorno. Naquele momento Pedro precisou voltar à palavra, voltar a Jesus, voltar aos ensinamentos e perceber que ele estava errado, que ele estava confiando em si mesmo. É interessante que esse processo ele vai culminar no Evangelho de João, quando nos é relatado ali em João, no capítulo 21, ali no final, ali quando Jesus já ressuscitou, já apareceu aos seus discípulos, e Jesus tem uma conversa então com Pedro, que é assim um momento da sua reconciliação, eu diria que o auge da sua conversão, onde Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E é interessante que essa pergunta constrange a Pedro, ele fica ali constrangido. Tu sabes que eu te amo? Ele responde, mas Jesus continua perguntando. E da mesma forma que Pedro nega Jesus 3 vezes, ele precisa afirmar a Jesus 3 vezes que ele o ama. E essa afirmação de amor de Simão vem acompanhada de uma ordenança, de um pedido. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. É isso que Jesus diz a Pedro, nas 3 vezes, então, em que ele precisa reafirmar o seu amor. É interessante que o nosso amor a Deus, ele não é provado com atos de bravura, com demonstrações de força. Não é isso que Deus requer de nós e não é isso que Deus queria de Pedro. O que Deus queria, o que Jesus queria era que os discípulos tivessem ouvido a sua palavra, a sua advertência. O que Deus quer de nós é que nós possamos ouvir a sua palavra e obedecer. O próprio Evangelho de João nos deixa registrado que aquele que tem os mandamentos do Senhor e os guarda, este é o que o ama. O nosso amor a Deus ele não é demonstrado por meio de força, por meio de bravura, de coragem para enfrentar as situações, mas por meio de obediência, de dependência de Deus. E é isso que Pedro aprende ao longo desses dias, dessa jornada, de uma maneira árdua. Creio que muitas vezes ele chorou e se arrependeu do que ele fez, mas ele foi transformado ao longo deste processo. Pedro não saiu um homem pronto desse último encontro com Jesus. Quando nós lemos o livro de Atos e vemos ali a continuidade da história da igreja, nós percebemos que Pedro precisou ainda aprender algumas coisas. O próprio Deus intervém em alguns momentos, usa a vida de outros irmãos, de outros apóstolos, para transformar alguns conceitos, algumas situações em que Pedro ainda estava errado. Mas o importante é que ele foi transformado, ele se deixou moldar realmente pela palavra de Deus. E no final da sua vida, por volta do ano 67 depois de Cristo, no governo de Nero, que perseguia fortemente os cristãos, ele foi finalmente martirizado e ele pôde então morrer pelo Senhor. Não como ele havia prometido antes, mas dessa vez depois de uma vida cristã frutífera e vitoriosa. A sua morte honrou o Senhor. Ele foi ali testemunho e tem sido um testemunho para nós ainda hoje.
Então, que essa história de Pedro nos mostre a importância, né, como foi orado, inclusive ontem no final do culto, de dependermos de Deus, de estarmos atentos à palavra e à vontade do Senhor, totalmente submissos à vontade de Deus e em nenhum momento confiarmos na nossa autossuficiência, termos essa soberba espiritual de acharmos que sozinhos podemos enfrentar qualquer coisa ou que nunca cairemos, mas precisamos ter a consciência de que dependemos totalmente de Deus. Para encerrar, eu quero ler um versículo que eu gosto muito, tenho ele decorado comigo sempre, que é o Salmo 19, verso 13, que diz assim: também da soberba, em outras versões está como orgulho, guarda o teu servo, que ela não me domine, e então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que o Senhor nos faça cada dia mais humildes, dependentes da sua vontade, da sua força, da sua presença. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem guia os nossos caminhos, e se temos feito alguma coisa, até mesmo para o reino de Deus, é por causa dele, porque dele, para ele são todas as coisas. Não fazemos nada na nossa força, nada do que temos, nada do que somos o impressiona, mas o que ele realmente quer de nós é o nosso amor, a nossa obediência e a nossa dependência. Vamos orar então neste momento? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos, Senhor, por quem tu és, te agradecemos, Senhor, pelos ensinos que o Senhor deixou a nós e mesmo pela vida dos discípulos que, tão humanos quanto nós, nos mostraram por meio dos seus erros, por meio do seu arrependimento, o caminho que nós devemos seguir também, Senhor. Nós queremos nos arrepender. Se há algo em nós que não te agrada, se temos confiado em nossa própria força e não em ti, perdoa-nos, Senhor, e transforma-nos neste momento. Assim como foi com Pedro, ajuda-nos em nossas fraquezas, em nossas tentações, que possamos estar firmes, alertas, vigilantes, entender realmente a tua vontade e obedecer a tua vontade. Abençoa, Pai, a nossa igreja, os nossos irmãos, abençoa as nossas vidas e que estejamos sempre no centro da tua vontade, no centro do teu querer para cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, continue aí atento às programações. Amanhã teremos o culto com celebração da ceia do Senhor e que possamos aí continuar firmes, apesar das lutas e das adversidades, com os olhos fixos no nosso Salvador e Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém.